Olá, sou o professor Adriano Dantas, com a gente hoje, nos assistindo aqui, o nosso professor Franklin. Boa noite, professor. Boa noite, alunos. E pode continuar a aula. Beleza. Na aula passada a gente começou, o professor Franklin e a professora Denise deram uma aula muito boa, por sinal. Eles falaram do tributo, quanto a população não enxerga quanto paga de tributo, aonde que está a maior carga tributária e principalmente que no Brasil a gente paga muito tributo. Qual é a opção que nós temos? A opção elencada na aula anterior foi de planejar, fazer planejamento tributário, escolher a melhor opção tributária, ou seja, pagar o menos possível dentro da lei, ok? Para isso, a gente tem que começar a entender outros fatores, ou seja, o que você vai encontrar na empresa. Vamos para a agenda da aula? Então, a nossa teleaula hoje é a nossa segunda teleaula e nós vamos falar da contabilização, vamos falar um pouquinho de contabilização dos tributos, do Simples Nacional e vamos começar a falar do lucro presumido, ok? Então, assim, aula passada, planejamento tributário, relação entre tributos, elisão, elusão e evasão tributária. E nessa aula nós vamos falar de contabilização de tributo, ICMS, Simples Nacional e vamos começar a falar do lucro presumido. Então, o que a gente vai ver do ICMS? Compreender o ICMS e a sua contabilização. E a contabilização de tributo através do ICMS. Entender e calcular os tributos pelo regime do Simples Nacional. E, brevemente, começar a falar sobre o lucro presumido, ok? Então, assim, considerações acerca do ICMS. O ICMS é um imposto sobre circulação de mercadorias e serviços, com a sigla ICMS, alguns serviços. Em 2009, ele correspondia a 40% dos impostos arrecadados, ou seja, tinha uma grande importância de arrecadação para o governo. O fato gerador dele só ocorre com a transferência de posse de uma mercadoria ou produto. E ele tem alguns serviços, né? Olha aqui, ó, circulação de mercadorias serviços. Que serviços? Transporte interestadual e intermunicipal e serviços de comunicação. Isso aí está abrangido o nosso ICMS, correto? Existem alíquotas internas e alíquotas externas. Ou seja, as internas, operações em que o vendedor e o comprador da mercadoria residem no mesmo estado. Externas, dividida em alíquotas interestadual e alíquotas de exportação. Essas externas aqui é quando não é dentro do mesmo estado, ok? Então, assim, ele é não cumulativo, ou seja, você paga uma vez, só paga uma vez, não paga mais, né? Utiliza isso como crédito, isso a gente vai ver aqui na parte de contabilização, para a gente visualizar isso. Então, na contabilização, a gente vai conseguir enxergar por que ele é não cumulativo. E tem um regime. Que regime? Tem um regime de substituição tributária. O professor Frank até comentou isso na aula anterior. Substituição tributária é o quê? O governo escolhe antecipar a arrecadação do tributo. Correto? Substituição tributária. Alguns também que o pessoal fala que é diferimento. Às vezes ele também posterga o tributo, que é o caso do diferimento. Então, essa aqui eu tiro. Substituição tributária é mudar quem vai pagar o imposto. Quem vai pagar o imposto não é aquele cara que está circulando. Ele passa a responsabilidade para outro. E, por fim, o ICMS e a SUBA. E a contabilidade, o que a gente pode fazer através da contabilização, o que a gente pode enxergar. Ok? Então, assim, temos o ICMS como um grande arrecadador. Ou seja, se ele é um grande arrecadador, ele chama muita atenção do Estado. Se ele é um grande arrecadador, tem muita coisa para ser feita aí. Ok? O que acontece nas empresas? Então, assim, quando foi criado o ICMS, o que se pensou? Olha, tem alíquota. Qual alíquota que vai ser? Fizeram a determinação da alíquota. Alguns produtos são 12, outros produtos são 17, outros produtos são 25. E aí, mas quando eu vendo para outro estado, eu vou arrecadar 17 e aí o estado, lembra que eu falei no começo, ele não é cumulativo. O que eu uso, que eu pago aqui, eu não vou pagar lá na frente. E o estado? O outro estado não vai conseguir arrecadar nada, então foi criado dois tipos de alíquota. Alíquota interna, dentro do estado, e alíquota interestadual. Quando a gente fala da alíquota interestadual, ela existe uma tabela do Senado Nacional que determina o quanto é que o estado de origem vai pagar de ICMS
em virtude de qual estado ele vai vender. Ou seja, o que ele fez ali? Ele começou a proteger os estados menores. Ok? Então, São Paulo, Sul, Sudeste, quando ele vende para fora, para outros estados, eles arrecadam 7%, da mercadoria 17%, eles arrecadam 7%. Quando vende a mercadoria, entra em Rondônia, Rondônia faz o quê? Recolhe a diferença, os 10%, para chegar aos 17%. Mas se Rondônia vender para São Paulo, Rondônia não vai vender com 7%. Rondônia vai vender com 12%. Quando chegar na barreira de São Paulo vai cobrar a diferença de 12% para 17%, 5%. É uma forma de ajudar os estados menores, os estados que têm a menor movimentação. Ok? Para entender isso, a gente vai fazer a contabilização. Vamos lá? E aí eu quero focar muito disso, né? É a contabilização de tributos. Eu vou falar de ICMS, é o que é um pouquinho mais complexo. E também a gente vai focar nisso daqui, ó. O que o técnico de finanças precisa saber sobre isso. A gente vai falar tudo sobre ICMS? Impossível, mas a gente vai fazer o máximo para falar do que o técnico de finanças precisa saber sobre esse assunto. Impostos sobre compras no regime normal. Ou seja, eu comprei no regime normal. O que acontece? O que é o regime normal? Lembra, a gente falou que existe 3 tipos de tributação no Brasil. Simples, nacional, ok? Lucro presumido, só para a gente começar a falar desse assunto, e lucro real. Beleza? Eu tenho 3 regimes de tributação. Quando eu falo do regime normal, eu estou falando do regime que não tem nenhum benefício. Quais regimes são? Lucro presumido e lucro real. Nenhum benefício com relação ao ICMS de compra de mercadoria. Como assim? No meu regime normal, o valor destacado na nota fiscal e o valor pago em trânsito geram um crédito, ou seja, um direito junto ao fisco, um direito ICMS. E onde vai ser registrado isso? Ativo, circulante, impostos a recuperar. O que acontece? Por que essa palavra recuperar? Exatamente por causa disso mesmo. Esse valor aqui eu vou recuperar no momento da minha venda. Ok? Como assim? Olha, se eu tive uma aquisição de mercadoria, ok? Eu tive uma compra de mercadoria no regime normal e eu tenho o valor das mercadorias de R$1.000, fechado? E eu tiver um ICMS destacado. Qual é o ICMS destacado? Opa, comprei de São Paulo, 7%. Beleza? Vai dar quanto? R$70. E quanto que eu paguei ICMS em trânsito, na barreira? Entrou no estado de Rondônia, eu paguei mais quanto? R$100. Então eu paguei quanto no final? 170. Eu jogo tudo isso fora? Não, não jogo tudo fora. Por que eu não jogo fora? Porque assim, quanto que foi de mercadoria de verdade? Lá no meu ativo mercadoria, eu vou registrar só o quê? A diferença entre o valor da mercadoria e o quanto desta mercadoria é ICMS, que vai estar registrado no ICMS a recuperar. É um valor que alguém pagou de imposto por você e que você vai conseguir recuperar. E a mercadoria, quanto que custou de verdade? 930. E o restante? Então, quanto que eu tenho de contas a pagar? Opa, não paguei meu fornecedor, eu tenho R$1.000 de contas a pagar. Beleza? Contas a pagar eu tenho R$1.000. Mas lembra quando recorde quando a gente falou lá em contabilidade, lá em introdução à contabilidade, contabilidade geral, a gente falou assim, olha, quando eu faço uma venda de mercadoria, parte dela não é minha, são chamadas deduções. O que não é meu ali? Quando o cara devolve, não é venda. E a parte dos impostos sobre a venda, ele não é meu, ele é de quem? Do governo. E por que eu estou cobrando então? Porque o governo vai cobrar de você. Você está cobrando de alguém porque o governo vai cobrar de você. Então essa parte que não é valor de mercadoria, é valor de tributo, quem recebe a mercadoria sendo pessoa jurídica vai conseguir utilizar como crédito, ok? Vamos entender melhor aqui. Então assim, se eu tenho mercadoria de 1.000, mas na verdade eu vou lançar de mercadoria só os 930, porque 70 é valor de imposto que eu vou recuperar. E eu vou ter que pagar para o meu fornecedor os R$1.000 mesmo. Correto? Beleza? Professor, mas falamos também de uns R$100 que foi pago em trânsito. Quem vai pagar isso em trânsito? Normalmente, na entrada do estado, a gente paga uma diferença entre as alíquotas. Lembra que eu falei? 17% é a alíquota do produto, mas São Paulo só cobrou 7%. Fechado?
Então assim, essa diferença aqui eu vou ter que pagar, eu mesmo, a minha empresa, R$100 eu pago, e R$100 que eu paguei eu perco? Não, vai lá para o ICMS a recuperar. Então nesse caso eu vou ter quanto de ICMS a recuperar? R$170, ok? Vamos lá. E agora, se o meu imposto sobre as minhas compras fosse do Simples Nacional, olha aqui o lucro presumido. Eu compro por 1.000, eu destaco o valor que é de ICMS e ainda pago em trânsito. O que eu destaco vira a recuperar e o que eu pago em trânsito vira a recuperar. Por quê? Porque eu tenho a sistemática de débito e crédito na tributação. Quando eu vou para o Simples Nacional, é diferente. O valor destacado na nota fiscal e o valor pago em trânsito tem que ser agregados ou somados ao custo de aquisição da mercadoria, ou seja, vai toda em estoque, vai todo em estoque de mercadoria. Por quê? Porque eu não utilizo créditos. Eu não utilizo créditos. Então, no Simples Nacional, tem uma vantagem e uma desvantagem. Tem uma vantagem e desvantagem. Aí fala assim, professor, mas peraí, se no Simples Nacional eu não utilizo crédito, por que o Simples Nacional é mais vantajoso? Porque quando eu vendo a mercadoria no Simples Nacional, vamos colocar uma mercadoria que a alíquota seja 17. No Simples Nacional ele vai pagar dentro da faixa. A gente já vai ver na introdução ao Simples Nacional hoje. E no lucro presumido, no lucro real, eu vou pagar uma alíquota de 17, às vezes 12 e às vezes 25. A maior parte das mercadorias é 17. Então aí que está o charme da jogada. Simples Nacional, só que tudo que eu pago em trânsito, eu não uso como crédito. Seria injusto, né? Eu vou pagar sobre a faixa e não vou usar isso como crédito. O Estado quebraria. Beleza? Vamos lá, ver aqui como é que funciona? Então assim, no Simples Nacional a contabilização é um pouquinho diferente, para não dizer bastante diferente. Quando o cara te vende a mercadoria por 1.000 e ele destaca os 70, eu não consigo recuperar esses 70. Ou seja, o valor das minhas mercadorias, lembra lá na descrição, ó, que tudo destacado e o valor pago vai ser somado no valor da mercadoria, tudo vai ser destacado no valor da mercadoria. Então, mesmo que eu tenha destacado R$70 aqui de ICMS, o meu valor da mercadoria é os 1.000. Por quê? Eu, diferente do outro que vai usar isso aqui para ser recuperado, ok? Eu vou conseguir recuperar. Aqui não tem isso, eu não vou recuperar. Então, eu vou ter um passivo contra a pagar o fornecedor de 1.000 e um estoque de 1.000, não tendo nada a recuperar. E o valor que eu paguei em trânsito, mesmo a mercadoria, empresa de regime diferente, R$100. O que acontece com ele? Vai para o ativo mercadoria. E eu tenho o quê? Paguei, saiu do meu caixa. Qual a diferença? Lá no lucro presumido, isso daqui ia para ICMS a recuperar, correto? E aqui eu tinha de mercadoria 930 e R$70 de ICMS também a recuperar. No Simples Nacional, eu não tenho sistemática de débito e crédito de mercadoria, ok? Então essa é a grande diferença. No lucro presumido, eu vou trabalhar a sistemática de débito e crédito. No Simples Nacional, não. Isso vira tudo custo da mercadoria, só que eu tenho uma tributação diferente lá na frente. Professor Frank? É excelente o exemplo ali. Então, no caso, nos dois exemplos, você comprou, você gastou o mesmo tanto. Então, R$1.100. Financeiramente, o mesmo valor. Foi o mesmo valor. Só que no Simples Nacional você não tem o crédito de volta. Ou seja, funciona como um desconto esse crédito. Exatamente. No Simples Nacional não tem crédito nenhum de volta. Por quê? Porque eu não vou debitar 17% quando eu for vender. Se eu vender essa mercadoria com 10 mil, eu não vou pagar 17%. Vou pagar dentro de uma tabela. Ok? No fundo, no final das contas, dependendo do valor agregado que faz que você está no Simples Nacional, pode ser que não seja a melhor opção. Correto? É aí que a gente dá a primeira grande dica. Não existe fórmula mágica para tributação neste país. Não existe o melhor regime. Existe o melhor regime para a sua empresa, especificamente. Em alguns casos, pode ser que o Simples Nacional se torne a pior opção. Em outros casos, pode ser que o Simples Nacional seja a melhor opção. Mas não é regra geral. Não é regra geral. Então, a gente vai estudar alguns casos aqui durante essas nossas próximas 3 semanas para a gente tentar ajustar isso, ok? Então, a gente falou de Simples Nacional. Então está aqui, Simples Nacional, um dos regimes de tributação no nosso país, ok? E aí, Simples Nacional, quais são os outros?
lucro presumido e lucro real. Ok? O que é o lucro presumido? O governo presume que você teve um lucro. O lucro real é o lucro que você teve. As sistemáticas aqui, mesmo jeito desse ICMS que a gente falou. Todos os impostos sobre produto trabalha a dinâmica de débito e crédito do ICMS. Correto? O Simples Nacional, ele é um regime compartilhado de arrecadação, cobrança e fiscalização de tributos aplicáveis às micros e pequenas empresas de pequeno porte. Ok? Compartilhado com quem? Compartilhado com a União, com estados e com os municípios. Todos eles. Então, todos os impostos eu vou pagar numa guia única. Previsto na Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006. Correto? Então, esse é o Simples Nacional. Então, eu vou cobrar só ICMS? Não. Eu vou cobrar só ISS? Não. Já a gente fala quais os impostos que entram. Quem pode ser ME ou EPP? Sociedade empresária pode? Pode. Toda sociedade empresária pode. Sociedade simples pode? Pode. Empresa individual de responsabilidade limitada, uma nova figura que figura nosso cenário tem uns 3 anos. Pode? Pode. E empresário, segundo o artigo 966 da 10.406 de 2002. Novo Código Civil, que não é tão novo mais, né? Então, assim, existe limites? Algum limite? Existe. Para ME, para me enquadrar como ME, que tem algumas vantagens, eu tenho que ter faturamento ou receita igual ou inferior a 360 mil reais. E para EPP, eu tenho que ter receita bruta superior a 360 mil reais. Ah, e é infinito? Não, eu não posso ultrapassar 3.600.000 reais. Senhor, peraí, se eu ultrapassar 3.600.000, o que acontece? Eu não posso estar mais na sistemática do Simples Nacional. Então, eu tenho que mudar para o lucro real, para o lucro presumido ou para o lucro real. Tem as outras duas opções, ok? Então, a limitação para o Simples Nacional é 3.600.000. Beleza? Vamos lá. Existem algumas vedações para enquadramento? Existem alguns critérios de composição societária, de gestão, né, de espécie societária. Correto? Ou seja, aqui, a empresa SA não pode. Participação societária, se o faturamento, se o cara tiver mais de 10% da sociedade da sua empresa e estourar o faturamento, ele não pode. Ok? O que eu quero com vocês aqui? Decorar todas essas regras? Não. Saber que existem alguns critérios, isso vocês vão ver na constituição da empresa com o seu contador, alguns critérios de composição societária que você tem que prestar atenção, de gestão e de espécie tributária. E de atividade econômica, agora muito menos, que a maior parte das empresas criaram um anexo, chamado anexo 6, que incluiu quase todas, mas ainda existe algumas atividades. Então, qual é a pergunta? O que você pode auxiliar como técnico de finanças a um empresário que quer montar uma empresa e eu vou ser o técnico de finanças dele, vou ajudar ele na Constituição. O que você pode auxiliar? Olha, eu tenho algumas observações. Que observações são? A empresa do Simples Nacional, ela tem alguns requisitos, ou seja, algumas participações societárias não pode. Você vai ter seu sócio? Tem. Seu sócio tem outra empresa? Tem. Ah, seu sócio tem outra empresa? Foi falado no meu curso que se o meu sócio tem outra empresa, eu tenho que observar o faturamento dessa outra empresa. Correto? É isso que a gente tem que ver. Ah, qual é a forma que você vai montar? Ah, eu vou montar uma sociedade anônima, é grande. Não cabe na micro e pequena empresa. Não entra no Simples Nacional, nem micro e pequena empresa, nem empresa de pequeno porte. Correto? Ah, não, eu vou montar uma empresa, mas ela vai faturar mais de 3.600.000, 4 milhões por ano. Também não pode. Então é isso que a gente tem que saber para a gente tomar a melhor opção aí na vida de vocês. Beleza? Então vamos lá. Com relação às empresas enquadradas, existem algumas vedações ainda. Mesmo a empresa enquadrada como ME ou EPP, algumas atividades, situações societárias, débitos com INSS e fazendas públicas impedem, ou seja, não deixam que as empresas recolham os impostos e contribuições no Simples Nacional. Correto? O que é comum? O cara foi para o Simples Nacional, aí o cara começou, não pagou o INSS. Logo a gente vai ver, o INSS sobre as empresas do Simples Nacional é só aquele que desconta do seu salário no fim do mês. Ok? Aquele que desconta do seu salário no fim do mês não é da empresa, a empresa não está pagando nada. Quem está pagando? Você, empregado. Correto? O empregador só está se retendo. Se o empregador retém esse valor e não repassa aos cofres públicos, o que o governo faz? Você é impedido de pagar o imposto pelo Simples Nacional. Ah, o governo tem sido
Ah, que governo é ruim. Isso aí não é proteção ao governo, isso é uma proteção ao trabalhador, correto? E tem feito isso? Tem sido muito lento, o governo tem sido muito bondoso nesse ponto. Ele notifica, dá um prazo, a pessoa paga ou não paga e o governo vai lá. E em última instância, depois de avisar, reavisar, que ele vai lá e exclui a empresa do Simples Nacional. E em algumas atividades a empresa acaba perdendo muito por não ter simplesmente repassado uma parte do INSS, da contribuição patronal, da contribuição para a Previdência, que não é dele, é do seu empregado, né? Você não está pagando nada, você está retendo e tendo que repassar. Beleza? Vamos lá. Então, assim, quais impostos? Opa, todo imposto está incluído? Vamos ver quais impostos estão incluídos no Simples Nacional? Eu falei agora há pouco que são impostos da União, são impostos dos estados e também são impostos do município, ok? Então, que imposto que está? Imposto sobre a renda da pessoa jurídica, o IRPJ. Que mais? Imposto sobre produtos industrializados, o IPI, correto? E aí tem uma disposição, correto, que fala do que entra como IPI e como não entra. Que mais? Contribuição social sobre o lucro líquido, CSLL. Que mais? Contribuição para o financiamento da Seguridade Social, COFINS, tá? Também com observação de dispositivo. Que mais? Contribuição para o PIS e PASEP, observado e disposto também no artigo, na cláusula primeira desse artigo. Correto? Todos esses impostos da União, né? Nós estamos falando aqui da União. Não estou falando de outro ente, né? Estou falando só da União. São impostos todos da União. Professor, tem alguns dispositivos aí, está falando aí que tem alguns dispositivos. Essa aí é uma observação que você pode fazer junto ao seu contador, não é muito... Você não vai precisar se preocupar tanto com isso. Que mais que eu tenho dentro do Simples Nacional? Eu tenho a contribuição patronal previdenciário, CPP. É o chamado INSS, correto? Que é para quê? Para a Seguridade Social, para você conseguir se aposentar. A cargo da pessoa jurídica, não é aquela parte que desconta do seu salário. É a parte que seria responsabilidade da pessoa jurídica. Correto? Seria responsabilidade e seria obrigado a pagar. E obrigado do bolso dele, não do seu. Do que trata artigos 22 da 812 de 91. Exceto, tem exceção, no caso das microempresas, da empresa de pequeno porte que se dedica às atividades de prestação de serviços estabelecido no artigo 5º. Como é que é isso? Algumas empresas, prestadores de serviços, não podiam ser incluídas no Simples. O que o governo fez? Vou deixar você no Simples, mas a folha de pagamento não. A folha de pagamento fica fora. Então, a INSS de algumas empresas, alguns prestadores de serviço, o que acontece? Ela não está dentro do Simples Nacional, ela está fora do Simples Nacional, ok? Que mais? Então, eu estou falando de contribuição, isso aqui é Previdência, né? Que mais? Opa, olha aqui, imposto sobre operações relativas a circulações de mercadorias e sobre prestação de serviços de transporte interestadual, intermunicipal e de comunicação. Do que eu estou falando? ICMS. Então, ICMS, no Simples Nacional, eu não vou pagar naquela dinâmica toda, débito e crédito. Eu vou pagar dentro do quê? De uma tabela. Então, eu não vou pagar de outra forma. Eu vou pagar sempre dentro de uma tabela. Que mais imposto? Eu pago imposto sobre o serviço de qualquer natureza. ISSQN ou ISS. Esse aqui é do município. Correto? Então, por que a União tem tanto dinheiro? Porque tem muito imposto da União, um imposto do município é sobre a empresa. Tem outros impostos sobre transmissão de bens ou doações que também existe para o município. E a União tem a maior parte dos impostos e a União é quem mais arrecada. Tudo isso chega num pote só e a União acabando sendo o maior arrecadador do nosso país. Ok, professor Franklin? Pessoal daqui de Porto Velho está comentando isso, estou bem concentrado, prestando bastante atenção na aula, professor. Então... Que bom. A concentração já é um bom requisito, é um bom quesito para a gente poder dar certo lá na frente. Lembrando sempre que a gente sempre está aberto a questionamentos e isso ajuda bastante até a gente a voltar em alguma questão dentro da sala de aula, principalmente no momento das atividades, ok? Vamos lá. E aí, eu tenho o resumo aqui de quais impostos. Então, IRPJ, IPI, contribuição social, vou falar a sigla, né? IRPJ, IPI, CSLL, COFINS, PIS, contribuição patronal, previdenciária, CPP, chamado, alguns chamam de INSS, ICMS e ISS. Correto? União, Estado, município
Isso daqui é meio que união, mas é um regime de previdência, tem fundo próprio de arrecadação, mesmo que no momento está sendo cobrado pelo mesmo ente que é a Receita Federal do nosso país. Ok? E as alíquotas que são partilhadas dos Simples Nacionais, quais que eu uso para as alíquotas? Eu uso eram 5 anexos, hoje são 6 anexos. Anexo 1, anexo 2, anexo 3, anexo 4, anexo 5 e anexo 6. Anexo 1, comércio. Anexo 2, indústria. Anexo 3, começa a falar de serviços. Anexo 4, continua falando de serviços. Anexo 5, continua falando de serviços. Anexo 6, continua falando de serviços. Ok? Então essa aqui foi uma inovação do regime tributário nacional, que foi do Simples Nacional. Falou assim, ó, o serviço não pode no Simples? Não, não pode, porque a folha de pagamento é muito grande. Querendo ou não, quem paga a contribuição patronal, ou seja, o INSS, que a gente comumente fala aí fora, a contribuição previdenciária, está pagando hoje para alguém receber. No futuro alguém vai pagar para nós continuarmos recebendo. Então as empresas tinham folha muito alta, a maior parte de serviços a parte de folha de pagamento, não podiam se enquadrar e aí acabou sendo feito um ajuste para algumas atividades em ajuda ao país que ela pudesse se enquadrar. Exemplo, escritório de contabilidade, antigamente não podia, passou a poder depois da Lei 123. Qual foi a contrapartida? Isso ajuda vocês, técnico em finanças. A contrapartida é que o escritório de contabilidade, nenhum escritório de contabilidade nesse país, enquadrado no regime Simples Nacional, a maioria deles, pode cobrar a abertura de microempreendedor individual. É um benefício para você. Ah, eu quero abrir uma MEI, o que você faz? O Sebrae tem muita informação sobre isso, mas você pode ir no Sebrae ou você pode ir em qualquer contador. Ele está obrigado, por lei, a criar o microempreendedor individual e não pode cobrar por isso. Não pode cobrar por isso durante o primeiro ano. Mas assim, você não pode cobrar nada. Se o cara imprimiu uma guia para você, impressão de guia, alguma coisa assim, ele pode cobrar cópia dessa guia. Ele não pode cobrar o serviço dessa guia, ok? Então assim, os escritórios de contabilidade receberam um benefício, mas tiveram que dar uma contrapartida para o país. A contrapartida para o país foi de poder abrir esse microempreendedor de forma gratuita, então o cara não gasta para abrir um MEI nesse país hoje, isso é muito bom. Ok? Continuando. Então assim, se eu tenho uma tabela, estou falando que eu tenho uma tabela de partilha, o que está incluso nessa tabela de partilha? Lembra? Está incluso IRPJ, contribuição social, COFINS, PIS, PASEP, CPP e ICMS. Do qual que eu estou falando agora? Do comércio. Se fosse a da indústria, aqui em vez de ICMS estaria IPI. Se fosse de serviço, em vez de ICMS estaria ISS. Por que eu quero falar disso? Porque assim, cada planilha tem uma configuração. Aí o que a gente vai fazer? Como é que se calcula o imposto? Tudo na mesma sistemática, pelo montante arrecadado nos últimos 12 meses. Mas o que eu quero falar? Nós vamos estar focado em quê? Nós vamos estar focado no valor de operações do comércio. Senhor, como é que faz de serviço? Tabela do serviço. Como é que faz de indústria? Tabela da indústria. Então fique tranquilo que a gente vai focar no comércio, então a gente vai trabalhar sempre essa mesma partilha, ok? Então na partilha do comércio, que é a que a gente vai trabalhar nos nossos exemplos, eu tenho todos os impostos que eu estou falando aqui, que ele está dentro dos impostos, não vou pagar mais nada, e eu tenho até 180 mil, vou pagar 4%, de 180 a 360, 5,47, a 540, 6,87, 540 a 720 mil, e assim vai. Tá vendo que é progressivo? Quanto mais eu arrecado, maior percentual eu pago. Maior valor é normal, né? Mas maior percentual eu pago. Começa com 4%, termina com 11,61%, que é no último nível de arrecadação. Todos eles um percentual para cada um desses impostos. Beleza? Então a empresa faturou. Olha aqui o termo aqui, ó. Receita bruta dos últimos 12 meses. Se a empresa faturou nos últimos 12 meses até 180 mil, quanto que ela vai pagar? 4%. A empresa faturou nos últimos 12 meses 730 mil. Você vem na tabela, olha, opa, está aqui. 730 mil está aqui dentro. Quanto que ela vai pagar? 7,6%. Vamos lá? A gente vai. E como encontrar a alíquota, né? Eu estou falando que ela é utilizada a receita bruta acumulada dos últimos
12 meses. Nesta não se inclui a receita do mês. Então, se eu quero calcular de um mês, eu não conto a receita daquele mês. Exemplo, receita bruta do mês 1 de 2013 é de 10 mil, correto? Receita bruta acumulada entre 1 de 2012 a 12 de 2012, quantos meses daqui, professor Franklin? Um ano todo, meses, né? 12 meses. O que eu estou falando aqui? Dos últimos 12. Conta o mês atual? Não, não conta. Conta os últimos 12. Se nos últimos 12 meses é 118 mil, eu vou lá na minha tabela, e encontro até 118 mil, né? É isso? Isso. Quanto que é? 4%. Qual seria a minha alíquota, então? Minha alíquota seria de 4%. Posso olhar na tabela. Professor, vou poder usar a tabela para fazer as avaliações, a prova? Não, você tem que decorar toda a tabela. Brincadeira, você vai poder usar a tabela na prova, tá bom? Vocês usam a tabela e acham o valor na tabela. Se alguém conseguir decorar, me fala, que é o primeiro que eu vou conhecer que vai decorar essa tabela. Então, eu tenho 2 anos de faturamento e a gente vai começar a brincar de calcular. Olha, a receita bruta acumulada do mês 1 de 2012 é 300.900. Como é que eu consegui calcular isso? Porque se eu estou falando do mês 1, estou falando de qual mês? Deste mês, não é assim? Estou falando do mês 1. Vou fazer o cálculo da receita bruta. O que eu tenho que pegar dessa receita bruta? Pegar os últimos 12 meses, ó. 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Opa, peraí, coincidiu ao ano anterior todo. Sim, um ano tem 12 meses. Os últimos 12 meses, se eu estou falando de janeiro, é a soma do faturamento dos últimos 12 meses. Já tenho aqui, ó, 300.900. Correto? Qual seria a alíquota disto? Desses 300.900? Tem que fazer o quê? Tenho que ir lá na tabela e achar o faturamento 300.900. O professor Frank vai me ajudar aí. 300.900. Onde é que está aqui? Está aqui, né? Então, qual seria a minha alíquota? Ó? Seria 5,47. Ok? Então, qual seria a minha alíquota aqui? 5,47%. Fechado? Só para a gente não ficar falando toda hora receita bruta acumulada, toda vez que eu falar nos próximos slides de receita bruta acumulada, eu vou colocar RBT 12. Toda vez que eu falar de receita bruta, eu vou colocar RB. Correto? Para a gente simplificar, não fica muito extenso os slides. Ok? Então aqui, ó, 5,47 foi o faturamento que eu achei, ó, 300,90, está dentro dessa faixa, é 5,47. Beleza? E aqui tem o que é de cada tipo de imposto. Chegou no cofre da União, a União já manda para cada um dos seus entes. Ó, esse é seu, esse é meu, 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 esse é seu. Beleza? Bem divisão, bem dividido. Ok? E se eu for calcular a receita bruta acumulada dos últimos 12 meses do mês 2? O período seria o quê? 2 de 2011 a 1 de 2012, ou seja, os últimos 12 meses. Eu estou falando de qual mês agora? Estou falando de calcular a receita bruta do mês 2, correto? Se eu estou falando do mês 2, eu vou ter que fazer o quê? Vou ter que contar, ó, 12, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Errei, né? 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. São 12 meses, correto? O que eu tenho que fazer? Esse, mais esse, mais esse, mais esse, mais esse, mais esse. E você vai indo somando mês a mês. E vai dar o quê? Vai dar a minha receita bruta acumulada dos últimos 12 meses. Ok? Tinha um amigo meu que falava assim: em casa que tem campainha, a gente não bate palma. Vamos calcular diferente? Eu já não tenho a receita bruta do mês 1 de 2012? Tenho. Falei aqui, ó. Minha receita bruta do 1 de 2012 é quanto? 300.900. Como é que eu faço então para achar a receita bruta do mês 2? Eu pego, incluo a receita bruta do mês 1 de 2012, que é 67.500, ok? Beleza? E excluo a receita bruta do mês 1 de 2011. Correto? Então eu pego a receita bruta acumulada do mês 1 de 2012, 300.900, mais 67.500, menos 19.500, eu chego no quê? Na receita bruta acumulada
do mês 12. Muito mais fácil do que somar 12 números, ok? E a gente vai chegar neste valor. E aí, qual seria a alíquota? Tenho que ir lá na tabela, correto? E encontrar o que eu estou falando aqui, que a minha receita bruta é 348.900. Dentro da tabela, está aqui dentro ainda, qual seria a minha alíquota? 5,47 novamente. Ok? Então assim, calculo quantos meses quiser. Ó. Vamos calcular agora do mês 3 de 2012. O que eu tenho que fazer? Receita bruta acumulada do mês 2 de 2012, eu já tenho, né? Está aqui, ó, 348.900. Beleza? Mais, pego tudo do mês 2, a receita bruta do mês 2, receita bruta acumulada dos 12 meses do mês 2, receita bruta do mês 2 de 2012, receita bruta do mês 2 de 2011. Esse é mais, esse é menos, eu chego na minha receita bruta acumulada do mês 3 de 2012, beleza? Correto? Tem como fazer diferente? Tem. Estou falando do mês de março, não é isso? Estou falando do mês de março, tem como. Você vem aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Pronto, você faz também. Mas é muito mais fácil fazer deste jeito. Muito mais fácil fazer deste jeito. E aí eu chego na minha alíquota. De 360, aí já mudou agora para 6,84. Por quê? Ó, ultrapassei os 360, então dá agora 6,84%. Beleza? Então o cálculo é esse. Beleza? Eu calculei vários aqui, ó, receita bruta acumulada, 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 acumulada. Vou na tabela, acho o percentual. Achei o acumulada, acho o percentual. Vou na tabela, 602 mil, acho o percentual. Quanto maior o faturamento, maior a alíquota. Beleza? Podendo usar a tabela que eu terminei um ano, tá? Isso aí está nos slides, vocês podem conferir depois com a tabela. Faturamento, percentual a pagar. Beleza? É só para a gente chegar num ponto aqui, tem uma outra coisa. Eu estou falando que o meu percentual é 8,28 sobre a receita bruta acumulada. Não é assim? É isso que a gente está falando. Quanto que eu pago de imposto? Eu pago de imposto o meu faturamento vezes o percentual que eu achei e dá o valor. Ou seja, 118 mil vezes 8,8% dá quanto? É igual a 9.770. 89.200 vezes 7,54 é igual a 3.725,68. Ok? Então achei a alíquota que eu vou pegar, pego o faturamento do mês, multiplico, chega ao valor do imposto do mês. Então assim, o acumulado eu acho, o que eu faço com o acumulado? Com esse acumulado aqui eu acho a alíquota. Com o meu faturamento eu calculo o valor a pagar do mês de imposto. Fechado? A gente já falou disso, de ICMS, mas vamos inserir uma coisa. ICMS diferencial de alíquota do Simples Nacional. Lembra que a gente fez lá o cálculo? Este valor é incluído no valor das mercadorias adquiridas. Desta forma, este percentual entra como parte do custo das mercadorias vendidas. Ok? Então o ICMS de mercadoria, ele não é pago na venda das mercadorias, mas quando você paga na barreira, ele vira custo de mercadorias. Ok? Beleza? Podemos continuar? Tem alguma coisa dos polos, professor? O pessoal está, por enquanto, concentrado na aula. Eu acho que tá até difícil de fazer as dúvidas, pensar nas dúvidas, mas daqui a pouco vai surgir. Fica tranquilo. Gente, vamos lá? Então, assim, o ICMS no Simples Nacional é assim. Vamos considerar uma coisa. Considerando a aquisição de mercadoria no valor de 500 mil, todas adquiridas, vamos colocar aqui nenhuma interna da região sudeste, eu tenho um diferencial de alíquota de 10% sobre 500 mil, que dá 50 mil reais. Beleza? Professor, é o seguinte, e se eu comprar de dentro do estado? A alíquota interna não muda nada. Você não vai pagar nada de diferencial de alíquota, o cara já vai te vender pelo preço final. Ah, tem dica? Aí, tem dica aí. Quando você compra de fora do estado, se eu estou falando que já existe um diferencial de alíquota de alguns produtos de 10%, outros são maiores, porque são substituição tributária, se eu estou dizendo que tem um diferencial de alíquota de 10%, se você vai comprar de fora do estado, se o preço da mercadoria lá não for pelo menos mais de 10% maior,
menor do que o valor que você está pagando dentro do Estado, compra dentro do Estado. Correto? Se ele não for pelo menos 10% menor. Pelo menos. E aí a gente tem outra coisa. Quando você compra dentro do Estado, gera emprego aqui dentro. Beleza? Continuando. A gente tem o seguinte, então. Qual seria o valor da tributação do Simples Nacional? Nós fizemos um cálculo baseado em quê aqui? Vamos lá. Vamos voltar aqui um pouquinho, só mostrar uma planilha. Quando eu pego todos esses meus impostos aqui, correto, do Simples Nacional, de julho a dezembro, e quando eu pego de janeiro a junho, eu tenho o quê? Eu tenho o total dos meus impostos pelo Simples Nacional. Qual é o meu total? R$ 81.967,94. Tem diferencial de alíquota? Tem. Quanto? Calculamos no slide anterior. 50 mil. Então, 50 mil diferencial de alíquota. Qual seria então a base para a opção tributária do Simples Nacional? Olha, Simples Nacional total, Simples Nacional mais o diferencial de alíquota, que é diferente do Simples Nacional, no uso como crédito, me geraria uma tributação de R$ 131.967,94. Correto? Essa seria a tributação no Simples Nacional. Beleza? INSS patronal, a parte do INSS da empresa. A empresa tributada no Simples Nacional não paga INSS patronal sobre a folha de salários, paga sobre o faturamento, a gente já apresentou no cálculo ali. Correto? Vamos falar um pouquinho de lucro presumido? Lucro presumido é o quê? É um regime que tem uma presunção de lucro para o cálculo do imposto de renda e contribuição social. Beleza? PIS e COFINS são calculados com base em alíquotas cumulativas, ou seja, uma alíquota parecida com a do Simples, mas com a diferença que é 3% de PIS, 0,65% de COFINS. Desculpa, COFINS 3%, PIS 0,65%. Beleza? Existe uma tabela que estima, faz esse lucro presumido, essa parte a gente vai fazer meio corrido, que a gente vai revisar na semana que vem. Esse percentual para achar a base de cálculo do RPJ, são determinados conforme atividade, ou seja, serviços maiores percentuais, comércios, indústria menor percentual. Os percentuais são 1,6%, 8%, 16%, 32%. Tem uma tabela na página 7 do material e 8 do material custo, lucro real e presumido disponibilizado no ambiente virtual na primeira aula. Ok? Contribuição social, mesma coisa do lucro do imposto de renda, só que os percentuais são de 12% e 32%. Correto? Alíquota, 15% para esse, 9% para esse. Logo a gente vai ver o que indica cada um. Sempre trimestralmente, quando é que eu vou pagar imposto de renda e contribuição social? Janeiro, fevereiro e março gera um período, abril, maio e junho gera outro período, julho, agosto, setembro gera outro período, outubro, novembro e dezembro gera outro período. Professor, a empresa abriu em fevereiro, então ele vai contar o faturamento de fevereiro e de março, é esse trimestre. A empresa abriu em maio, vai contar maio e junho, beleza? Ok? Então, gente, é assim, PIS, COFINS, a gente no lucro presumido vai ser 3,65% e 3% respectivamente. Imposto de renda, vai ter uma tabela para você calcular esse imposto de renda. Isso é assunto para a próxima aula, é só para colocar lenha na fogueira para a semana que vem a gente expandir isso e chegar no cálculo do lucro presumido. Hoje a atividade nossa vai ser relacionada ao Simples Nacional. Como eu não quero que vocês decorem a tabela ainda, né? A tabela que a gente vai usar, nós vamos deixar aqui na tela durante a construção do exercício. Relembrando, acha o faturamento bruto, aqui acha o percentual e assim vai, correto? Igualzinho à atividade que a gente fez em sala de aula. Beleza? Vamos lá, vocês vão ter 20 minutos para construir as atividades, fazer atividades, pode fazer em dupla, em grupo, mas façam as atividades, porque só fazendo atividade que geram as dúvidas e a gente retorna em 20 minutos para a gente corrigir. Até lá!
Estamos de volta agora para resolver os exercícios. O pessoal tem falado com o professor Franklin aqui através do chat, com algumas sugestões, com algumas dúvidas. Tá precisando, parece, da segunda parte da tabela, o pessoal tá pedindo aí, professor. Vamos tentar resolver o exercício. Assim, se tudo correr bem, a gente não vai precisar da segunda parte da tabela. Se tudo não correr bem, a gente pode precisar da segunda parte da tabela, mas eu acho que não. Nossos cálculos não precisou da segunda parte da tabela. Ok? Vamos lá então? Antes de começar a resolver os exercícios, o professor Frank tem algumas observações que fizeram pra gente nesse intervalo. Tem. O João lá de Espigão do Oeste, ele perguntou sobre os produtos como cerveja, refrigerante, como que é feito o recolhimento dos tributos desses produtos, do ICMS? Tá. Lembra que a gente falou lá no começo que a gente tem uma modalidade de ICMS, do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, que é substituição tributária. Cerveja, refrigerantes, tem isso. Então, assim, ele comentou aqui alguma coisa de retém. Não é que retém, não, ele paga mesmo. Ele paga o tributo por substituição. Eu pago antes que a operação ocorra. Substituição tributária, essa que é chamada geral, substituição tributária é assim. Calcula-se o imposto, vamos colocar, R$1.000 de mercadoria, correto? Presume-se que o cara vai vender ele por 2.000, calcula-se o imposto em cima de 2.000 e paga sobre todo o valor. Ok? E encerra a fase de tributação desse tributo. No caso do ICMS, encerra a tributação, ou seja, quem for vender o produto lá na prateleira não vai pagar mais ICMS. Por quê? Já foi pago antes, beleza? É um dos tributos que ocorre, uma das substituições em cima dos refrigerantes, cervejas e tal. Também tem substituição de PIS e COFINS, é uma outra história. Beleza? Mais alguma pergunta, professor? É bem isso mesmo, por enquanto o pessoal está só nessa... Ok, então, vamos lá fazer os cálculos? Já que vocês gostam tanto de cálculo, esta é a planilha da partilha, até uma parte dela, a outra parte está no slide, ok? Que vocês podem imprimir depois. E esse aqui é o nosso exercício. Eu tenho vendas do ano de 2012, tenho vendas 2013, né? E tenho vendas do ano de 2012, correto? O que eu quero? Encontre a receita bruta acumulada e a alíquota do Simples Nacional do ano de 2013. Por questão de tempo, eu nem pedi o cálculo do imposto, né? Mas quem fez, parabéns. Ok? A gente vai achar a receita bruta acumulada e a alíquota, e aqui no nosso cálculo a gente vai calcular o imposto também. Beleza? Quando eu falo, eu vou calcular de qual ano? Do ano de 2013. Qual o primeiro mês ao calcular? O primeiro mês para eu calcular é o mês de janeiro. Não é assim? O que eu faço no mês de janeiro? Pego os últimos 12 meses, ou seja... todo o ano de 2012. Todo o ano de 2012, que dá 1.112.000. Fechado? O que eu vou? Vou lá na minha tabela. 1.112 está onde? Está no 8,36%. Fechado assim? Correto? Então, 8,36%. Aí, o que eu coloco então? Então, aqui vai ter 1.112, correto? Que dá na faixa de 1.080.000 a 1.260.000, 8,36%. Beleza? Então, eu tenho lá 1.112 de acumulado. Qual é a alíquota? 8,36. O que eu faço para calcular o imposto aqui? 120 vezes 8,36, que dá o valor do meu imposto. Então, 120 vezes 8,36 é igual a 10.032. Beleza? Como é que eu faço para calcular o mês de fevereiro? O que eu faço para calcular o mês de fevereiro? Qual é o cálculo? Encontrar de novo a alíquota, né, professor? Encontrar de novo a alíquota. E como é que eu calculo a receita, a receita bruta acumulada dos últimos 12 meses? Lembra? A gente passou uma formulazinha, ó, para eu achar o mês 1 de 2000, para mim achar o mês, desculpa, deixa eu só apagar aqui. O que eu quero encontrar agora? Eu quero encontrar o mês 2. Para mim encontrar o mês 2 de 2012, o que eu tenho que fazer? Pego a receita bruta acumulada do mês 1 de 2013, ó, aqui, ó. Pego a receita bruta acumulada do mês 1 de 2003, coloco aqui. Mais a receita bruta acumulada do mês 1 de 2013. Correto? Então, eu pego mais a receita bruta acumulada do mês 1 de 2013 e diminuo o quê?
diminui 1 de 2012. Vou lá no mês 1 de 2012 do exercício e busco esse valor. 1 de 2012 é quanto? 67.500. Ok? Incluo esse e excluo esse. Para achar fevereiro, incluo esse e excluo esse. Para achar março, incluo esse e excluo esse. E assim sucessivamente. Beleza? Ok? Então, para achar o mês 2, eu pego 1.112.000 mais 120.000 menos 67.500, que dá 1.164.000. O que eu faço com esse 1.164.500? Vou na tabela. 1.164.500 está aqui dentro? Está, né? Está aqui dentro. Então, qual é o valor, então? Qual é o percentual? Então, assim, eu vou pegar a receita bruta acumulada minha, 1.164.500, achei na tabela os 8,36%. Beleza? Multipliquei, cheguei ao valor do imposto. Pego este vezes este, que é igual a este. Beleza? Então, isso aqui eu só acho para achar na tabela. Professor, você colocou só uma parte da tabela aqui. Vamos ver ela completa? Ó. Olha como é que está aqui. 1.164.500. Aí eu vou lá na tabela ver aonde que está ela. Ó. Só peguei uma partinha, só estou copiando uma parte da tabela. Ó, 1.164.500 está aqui dentro. Ó. Correto? Está aqui dentro. Beleza? Seguindo. Então, achei aqui também o valor de imposto. Beleza? Qual o próximo mês que eu tenho que achar agora? Agora eu tenho que achar o mês 3 de 2012. Vou achar esse mês 3 de 2012. O que eu faço? Mais esse e vou lá no ano de 2012. Vou lá no ano de 2012 e pego o mês de... Eu pego o mês 3 de... mês 2, né? Desculpa. Estou achando o mês 3, né? Voltando aqui. Eu estou achando agora o mês de março. Quando eu quero achar o mês de março, eu pego o mês de fevereiro de 2013 e pego o mês de fevereiro de 2012. Com uma condição. O mês de fevereiro do ano atual que eu estou calculando, eu vou fazer o que com ele? Mais. E o mês 2 do mês de 2012, eu vou fazer o que com ele? Menos. Correto? E aí eu vou pegar, para compor o cálculo, a receita bruta acumulada do mês 2 de 2003, que é quanto? De 2013, que é 1.164.500. Este mais este menos este dá igual a 1.167.200. E aí, como é que eu faço? Vou lá na tabela. Vou na tabela, lancei a receita bruta acumulada. Correto? 1.167.200. Vou na tabela e ele ainda continua dentro do 8,36. Está aqui 8,36. Correto? Achado isso, pego este valor vezes 8,36 é igual a 8.192,80. Beleza? Aí eu chego no meu quê? No meu valor de receita bruta acumulada. Chegando no valor de receita bruta acumulada, chego no meu percentual. Chegando no meu percentual, consigo calcular o meu imposto. Beleza? Vou fazer qual mês agora? Agora eu vou fazer o mês de abril. Eu quero calcular o mês de abril. Para calcular o mês de abril, pego o mês anterior, somo e vou lá buscar o mês anterior, 3 de 2012, para diminuir. Correto? Então, professor, o pessoal está pedindo aí para voltar de fevereiro, que eles acho que estão com dificuldade nessa questão de tirar o mês, qual é o mês que tira e qual é o mês que coloca de volta. Vamos fazer uma aqui, antes de mostrar a fórmula? Não vamos fazer fevereiro? Vamos fazer o próprio março? Qual que eles pediram? Fevereiro. Fevereiro. Beleza. Correto? Vamos lá. Eu sempre, para calcular, eu estou calculando qual mês? Fevereiro. Correto? Eu quero saber qual a receita bruta acumulada de fevereiro. Fechado assim? Estou falando do ano de fevereiro. O que eu pego? Eu pego o mês anterior e mais.
Tem como abrir uma calculadora aí só para a gente fazer memória de cálculo? Ou Excel, professor? Só para isso ficar mais fácil para ele. Vou pegar o mês de janeiro, eu estou calculando fevereiro, vou pegar o mês de janeiro e vou... O janeiro do ano do Simples, eu vou fazer o que com ele? Mais. Fechado? Vou até calcular no ar. Do ano do Simples eu faço mais. Vamos lá pegar agora o janeiro do qual ano? Do ano 2012. É quanto? 67.500. Coloca na memória aí, professor. 67.500. Correto? Então, do mês de janeiro de 2012 é igual a 67.500, ok? Então, esse aí é o 13º mês anterior já, então ele não é dos últimos 12 meses. Não é dos últimos 12 meses. Por então, isso que a gente está tirando ele, né, professor? Por isso que a gente está tirando ele, exatamente. E aí a memória é essa, é pegar, se eu estou calculando fevereiro, eu vou excluir os dois, eu vou incluir um janeiro e excluir outro janeiro. Exatamente, porque um tem 12 meses, foi o mês passado, está dentro dos 12 meses, e o do ano passado já não está mais dentro dos últimos 12 meses. Fantástico, professor Frank. Então é essa a memória. Estou calculando fevereiro, como é que eu decorar isso? Você inclui o mês anterior do ano e exclui o mês correspondente no ano anterior. Então nesse caso aqui, 85 mil, né? Não entra. E 85 mil entra na memória de cálculo? Não entra. Entra só este e este. O que eu vou pegar então? Vou pegar o acumulado, né? Mais o do ano, do período, menos o do ano anterior, vai chegar no meu valor de de nova receita bruta acumulada. Ou seja, receita bruta acumulada do mês 1, olha aqui, ó, 1.112.000. Vou fazer um link aqui, como a gente tem. Peguei ele, correto? Vou lá. Se eu estou calculando do mês 2, eu vou usar tudo do mês 1, ó, tá vendo? Tudo do mês 1. Vou pegar a receita bruta do mês 1, vou jogar para cá, para o cálculo, 120 mil. E a receita bruta do mês 1 do ano anterior, eu vou excluir. Ó, ok? Então, este mais este menos este, chego na receita bruta acumulada. Correto? Sempre é essa a base de cálculo. Deixa eu chegar num próximo aqui que eu vou fazer de novo. Esse aqui nós já fizemos. Esse aqui nós já fizemos. Chegamos no valor do imposto. Beleza? Vamos fazer esse aqui antes de ir para a planilha. Vamos fazer o mês de abril agora aqui do lado, só para a gente fazer manual para vocês ir compreendendo o cálculo. Então, que mês que eu vou calcular agora? Eu vou calcular o mês de abril. Correto? Eu vou calcular o mês de abril. Se eu vou calcular o mês de abril, qual é a base que eu vou usar para os meus cálculos? Eu vou usar de base o mês de março. Sempre o mês anterior. Correto? Então, esse aqui vai ser mais, eu vou pegar este, mais este, menos o mês de março de 2012. Você tem esse valor aí, professor? Para ele não voltar a tabela? Menos o mês de março de 2012. Março de 2012 foi 75.500. 75.500. Correto? Então, qual é o cálculo que eu vou fazer? Olha só. Só colocar aqui, ó. Eu vou estar calculando qual mês. É só pensar na base. Eu estou calculando, eu quero saber a minha receita bruta acumulada, né? Dos últimos 12 meses, do mês, que mês que eu quero? Eu quero o mês 4, correto? De 2013. É isso que eu quero achar, beleza? Deixa eu fazer diferente aqui, porque se eu fizer aqui, a gente não vai ter o tradutor de Libras, beleza, gente? Vou colocar aqui em cima. Vou colocar aqui, depois a gente apaga e faz no outro. Aí assim, eu estou calculando o mês de fevereiro, estou calculando o mês de abril, estou calculando o mês 4 de 2013. Beleza? Quero saber isso. Quanto que é o meu acumulado do mês 4 de 2013. Eu vou pegar o mês 3 de 2013, eu vou usar essa informação. E eu vou pegar também o mês 3 de 2012. Correto? Beleza? E vou ainda pegar qual mês? Eu vou pegar também o mês 3 de 2013, que é o ano atual. Vou pegar o que dele? A minha receita bruta acumulada. Correto? Qual que é esse valor?
1.177.000. Então eu tenho isso aqui acumulado, 1.177.000 com 200, mudar de caneta para ficar melhor de ver, correto? Vou pegar este, mais qual? 3 de 2013. Quanto que é 3 de 2013? Mais 98. Dá quanto, professor? 98 mil. 1.275.200. 1.275.200. E vou fazer menos o quê? 3 de 2012. O outro ano, qual é o valor, professor? O senhor falou agora 76, você está aqui. 75.500. 75.500. 75.500. Menos 75.500 dá quanto? Dá 1.199.700. E 700. Ou seja, essa daqui, o que eu acabei de achar aqui? Eu acabei de achar aqui a minha receita bruta acumulada do mês de abril. Correto? Beleza? Então, essa é a base de cálculo, olha só. Não é assim? Pego março, para achar abril eu vou pegar tudo de qual mês? Vou pegar tudo do mês de março. O que eu vou pegar do mês de março? A receita bruta acumulada dos últimos 12 meses. Vou pegar a receita do mês de março e vou pegar do ano atual e a receita do mês de março do ano anterior. Então, para calcular abril, eu pego tudo de março. Receita bruta acumulada dos últimos 12 meses de março, receita bruta do mês de março e receita bruta do mês de março do ano anterior, que é 2012. Este mais este menos esse, chega no meu valor da receita bruta acumulada dos 12 meses. Espero que a gente tenha acertado aqui, né? 199.700. Beleza? 1.199.700. Faço o que com isso? Vou na minha tabela. Tá dentro dessa faixa de alíquota? Tá, né? Não passou 1.260.000 e nem está inferior a 1.080.000. Qual o percentual então? 8,36 no mês de abril. Qual o valor de faturamento? 1.199.700. Beleza? Como é que eu faço para achar o imposto disso? Para achar o imposto disso, eu calculo o 81.500, que é o faturamento do mês, vezes o percentual, que é igual ao valor do imposto. Fechado? Recapitulando, para achar a receita bruta acumulada do mês 4 de 2012, eu uso tudo do mês 3. Tudo do mês 3. O que eu uso do mês 3? A receita bruta acumulada do mês 3 desse ano mesmo. Tá, esse aqui é 4 de 2013. A receita acumulada desse ano mesmo. A receita bruta acumulada do mês e a receita bruta do mês e a receita bruta do mês anterior desse mesmo mês do ano anterior. Então, para achar mês 4, eu vou achar tudo do mês 3. Fechado assim? Beleza? Achei ótimo, o percentual. Ótimo. Vamos lá. Então, para maio. A questão é que aqui, eu acho que ficou tudo aqui, na verdade, aqui é 2013, não é 2012. Eu tô achando esse, né, os 93, que é o do ano de 2013. Talvez isso aqui a gente tenha... mas isso está só na nossa correção. Só na nossa correção. Beleza? Então aqui é 2013. Então, para achar o mês 5, o que eu tenho que pegar? Tudo do mês 4. Tudo o quê? Tudo no mês 4, ó. Vou pegar isso e vou lá no meu faturamento e vou pegar também o mês 4, ou o mês, vou colocar o mesmo termo que vocês estão usando aí, o mês de abril de 2012. Vou pegar tudo. Então, vou pegar, ó, receita bruta acumulada. Vou pegar esse aqui, jogo para cá. Correto? Mais o quê? Esse aqui, jogo para cá mais. Este mais esse, menos este daqui, jogo para cá. 76.800. Dá o valor do quê? Da minha receita bruta acumulada do mês 5 de 2013. Ok? Quanto que dá? 1.204.400. 1.204.400. Ele está dentro desse percentual. Então, são 8,36. Continua aqui dentro. Não passou de 1.260.000. Fechado? Como é que eu calculo o imposto? 93 vezes 8,36%, que é igual a 7.774,80. Fechado? Vamos achar outro mês? Vamos achar junho? Para achar, achando maio aqui, né? Vamos achar junho. Para achar junho, aqui é o mês 6 de 2013. Para achar junho, eu pego tudo que for de maio. Então aqui não é 5, é 5, aqui é 5 e aqui também é 5. Beleza?
Então, para achar 6, eu pego 5. Para achar 5, eu pego 6. Pego tudo de maio e calculo, ó. Receita bruta acumulada de maio, tá aqui. Receita bruta de maio está aqui. Receita bruta de maio de 2012 também está aqui. Correto? Deu quanto? 1.215.300. Deu isso, professor? Então, aí assim, calcula o imposto também. Para calcular o imposto, eu vou pegar o quê? 85 vezes 8,36, que é igual a 7.106,00. Fechado? Professor, dúvidas dos polos? O pessoal está perguntando se um escritório de contabilidade usa essa mesma tabela para fazer esses cálculos, para fazer isso. Muito bem. Gente, o escritório de contabilidade todo mundo usa essa mesma tabela. O que acontece é que todo mundo lança dentro do sistema da Receita Federal. Correto? O sistema da Receita Federal calcula isto automaticamente. Beleza? Ah, por que eu tenho que saber o cálculo? Para você ter um sistema de conferência para saber o que está vindo e até para prever o que vai acontecer dentro do mês. Correto? A Receita Federal calcula quando você fatura. Dentro do mês você tem que saber quanto você está pagando, quanto você vai pagar no mês anterior, no mês seguinte de imposto. Isso é qualidade de informação e isso que vai fazer você tomar alguma decisão da empresa com relação ao pagamento e até formação do preço de venda. Fechado? Outra questão que eles querem saber também, tinha uma outra forma de calcular, né? Qual que era a outra fórmula que calculava? Você tem outra forma para calcular a receita. O que nós temos que achar? Nós temos que achar a receita bruta acumulada dos últimos 12 meses. Do jeito que eu estou fazendo a fórmula aqui, a gente pega 3 números e chega no valor. Para fazer de outra forma, é só você pegar os últimos 13 meses e ir somando. Entendeu? Você pega, se eu estou fazendo de fevereiro, você pega janeiro, dezembro, novembro, outubro, setembro, agosto, julho, junho, maio. E vai até chegar um mês antes. Fechado assim? Vamos lá para os cálculos novamente. Então assim, no mês julho agora a gente já não vai jogar a memória de cálculo, deu 1.216.700, é o mesmo 8,36, está dentro da mesma faixa. Mês de agosto, mesma coisa. Mês de setembro, mesma coisa. Mês de outubro, mesma coisa. Mês de novembro, mesma coisa. Mês de dezembro, não. O que aconteceu no mês de dezembro? Mês de dezembro eu fiz 1 milhão, a meu cálculo deu 1.072.500. O que acontece com isso? Ele lembra aqui o que a gente usava, ó? Até quanto? Até 1.080.000. O que aconteceu no mês de dezembro? O mês de dezembro, o meu faturamento foi inferior. Se ele foi inferior a 1.080.001 que tinha naquele, ele fez o que também? Ele reduziu a alíquota. A alíquota é outra. Então, assim, quanto maior o faturamento dos últimos 12 meses, maior a alíquota. Aqui foi 86, aqui é 8,28. Ok? Quanto que eu acho imposto? 102.000 vezes 8,28 é igual a 8.445,60. Correto? Então, o Simples Nacional tem disso. Quanto maior o faturamento, maior o pagamento, o percentual de pagamento de imposto. Ok? Seguindo nossos cálculos. Então, assim, se eu tenho todo o meu faturamento, tudo que eu paguei de imposto, o que eu tenho? Eu tenho o total de impostos pagos pela sistemática do Simples Nacional. Somando isso, dá 88.910,60 centavos. Fechado? Seguindo, o que acontece nas compras fora do estado? Se eu comprei 420 mil, o que é dito? Paga um diferencial de alíquota de quanto? 10%, que dá quanto? 42 mil reais. Correto? Peraí, quanto que eu vou pagar então nessa sistemática? Em geral de tributos, vou pagar os 42 mil mais os 88.910,60. Qual o total? 130.910,60. Este é o total de tributação pela tributação do Simples Nacional. Professor, o que a gente tem que fazer então? Agora a gente tem que fazer diferente, a gente tem que calcular isso no presumido, para saber qual a melhor opção tributária para essa empresa. Ah, é o Simples, não sei, a gente vai ver. Pode ser o Simples? Pode. Pode não ser o Simples? Também pode não ser o Simples. O que a gente insere a mais? Folha de pagamento, a gente vai inserindo isso aos poucos. Beleza? Centrem, use o material que a gente tem disponibilizado do AVA, que a gente consegue recalcular. Pega os nossos slides, recalculam, acompanhem os cálculos, façam em casa novamente, que aí provavelmente o resultado disso vai ser exitoso. Professor Franklin, dos polos...
É bem isso, por enquanto não tem nenhuma outra pergunta. Eu acho que o pessoal vai encontrar mais dúvidas aí no decorrer dos exercícios. Gente, assim, nessa semana a gente insere uma nova atividade à distância, que a atividade é o cálculo do Simples Nacional de 17 a 30/6. Beleza? O que eu tenho para falar sobre isso? É muito parecido com o que a gente fez em sala de aula. Dúvida, utilize os seus tutores, utilize os tutores que eles vão acabar te ajudando nisso. Outra coisa, lá tem o cálculo do lucro presumido também, mas o lucro presumido espera, a gente só vai ver semana que vem, então a gente só vai inserir esse conteúdo semana que vem. Professor, seu boa noite. Boa noite a todos, foi ótima aula e vamos para os exercícios de casa, né? Vamos lá, desenvolva as atividades, que tudo corra bem nessa semana, até a semana que vem, se Deus quiser, e Ele há de querer. Até lá. Até lá.